E como Deus ele fala conosco no louvor, na adoração. Se você nunca participou de um culto de uma igreja evangélica, deixa eu dar um conselho para você. Chega cedo. Porque normalmente, em todas as igrejas, sempre antes do momento da palavra, tem um momento de adoração. E a adoração tem poder. A Bíblia fala lá em Atos, no capítulo 16, que Paulo e Silas estavam presos. E a Bíblia diz, meus irmãos, que o crime que eles tinham cometido era expulsar o demônio de uma moça. Tinham batido muito neles, espancaram eles com varas, prenderam eles no cárcere interior e ainda botaram o pé deles no tronco. Mas perto da meia-noite, a Bíblia diz que Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Deus mandou um terremoto que abriu a porta das prisões. Quando você louva, Deus manda poder. Louve a Deus. Olha, você que é crente, está assistindo esse culto e você já fala, eu vou chegar meia hora atrasado, você não sabe o que você está perdendo. Talvez o terremoto que você está precisando não está na palavra, está no louvor. Coisa séria. Tem que aprender a louvar a Deus, tá bom? Nós estávamos aqui louvando e estava bonito. E agora eu queria falar da palavra com vocês. O pessoal daqui da igreja está animado, não está? Quem vai sair daqui muito abençoado, diga glória a Deus. Irmãos, eu queria mostrar para vocês o propósito de Deus para a sua vida. Deus chamou você para reinar. Deus chamou você para reinar. Só que às vezes as lutas que você passa na vida, as guerras que você enfrenta, não deixa você perceber isso. Faz você esquecer quem você é. Vamos lá, por favor, para o segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 9. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 9. Algumas pessoas aqui na igreja já ouviram uma parte dessa mensagem. Se você já ouviu, glória a Deus. Quem não ouviu, glória a Deus também. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 9. O versículo de número 1 diz assim, ó. Capítulo 9, verso 1 diz assim. E disse Davi, há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que eu lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei, és tu, Ziba? E ele disse, servo teu. E disse o rei, não há ainda algum da casa de Saul, para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei, ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei, onde está? E disse Ziba ao rei, eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Para terminar aqui essa parte, o verso 5. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. Olhem para mim, meus irmãos. Se você ler os capítulos anteriores, você vai perceber que Davi, ele estava estabelecendo o trono dele, o reino dele. Ele estava em muitas batalhas e muitas conquistas. E então veio um tempo de paz. Quando chegou esse tempo de paz, Davi pôde sentar um pouquinho, respirar um pouco. Davi se lembrou do amigo dele. Se você conhece a história de Davi, você vai lembrar que Davi tinha uma amizade profunda, uma amizade íntima, de coração mesmo, com o filho do rei Saul, chamado Jonatas. O amor que havia entre eles representa o amor de Deus que o Senhor coloca em nós. Amém? E o que aconteceu foi que Davi se lembrou do amigo dele, Jonatas, e ele disse, por amor de Jonatas, eu queria abençoar alguém da casa de Saul. Será que ainda tem alguém vivo da casa de Saul? Você tem que lembrar o que aconteceu, irmão. Saul foi o primeiro rei de Israel. E Deus, irmão, escolheu Saul porque naquele momento, quando o povo pediu um rei, ele era o melhor que tinha à disposição. E Saul poderia ter sido um grande rei. Mas infelizmente, irmão, Saul deixou de fazer a vontade de Deus. Ele foi pecando. E ele tinha o problema mais sério que um homem pode ter, irmão. Ele não sabia ouvir. O pior defeito que você pode ter, irmão, é não aceitar quando Deus fala com você. Porque o que vai acontecer é que aquela ferida que você tem não vai ter como Deus curar. Porque tudo que Deus faz na nossa vida, Ele faz pela fé. E a fé vem por ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Se você não ouve a Deus, se Deus fala e você não aceita, como é que Ele vai abençoar você? Vocês estão entendendo?
Muito sério isso. E toda vez que Deus usava alguém para falar com Saul, o profeta Samuel, quantas vezes foi usado por Deus para repreender Saul, Saul não aceitava. Samuel falava, você pecou. Ele, não, eu não pequei. Irmão, não tem como você curar uma pessoa, consertar uma pessoa que não consegue aceitar o próprio erro. Não dá. Chega uma hora que é melhor até você não falar. Você está jogando pérolas aos porcos, como Jesus disse. Amém? O que aconteceu, irmão? Deus deixou de falar com Saul. E Saul foi piorando, se tornou inimigo de Davi, que era o escolhido de Deus, começou a perseguir Davi. Por fim, irmão, Davi estava escondido numa cidade lá na terra dos filisteus, e Saul entrou numa guerra que não era para ele ter entrado. Os filisteus foram se organizando no campo de batalha para lutar contra Israel. E Saul preparou o exército, mas quando ele viu o exército dos filisteus, o tamanho deles, a força deles, ele temeu. E ele começou a tentar buscar a palavra de Deus, mas Deus não falava com ele. Ele orou, Deus não respondeu a oração, procurou profeta não falou. Todas as maneiras possíveis que ele conhecia, Deus não falou com ele. Ao invés dele perseverar, não, eu vou buscar Deus, eu vou me arrepender, não. Ele falou, quer saber? Já que Deus não quer falar comigo, eu vou buscar a orientação de Samuel, eu quero uma bruxa. E a Bíblia diz que ele foi procurar uma feiticeira. Encontrou uma mulher que ainda estava nos termos de Israel, escondida. Perguntou aonde tem uma mulher que tem um espírito de feiticeira, falaram para ele. A tristeza é que foi o próprio Saul que expulsou todos os feiticeiros de Israel. E agora vai ele atrás de uma feiticeira. É triste quando você vê um crente fazendo aquilo que ele tanto condenou. Mas não é o nosso assunto de hoje, irmão. Ele chega lá para procurar a bruxa e ela fala, olha, você quer que eu invoque um espírito? Quero. O espírito de quem? Eu quero falar com o profeta Samuel. E a feiticeira fez lá o ritual dela e disse que viu um espírito e Saul entendeu que era o espírito de Samuel, porque não era. Amém, meus irmãos? Não existe essa coisa de invocar espírito e o espírito aparecer ali, né, e ser a pessoa da sua família. Isso não existe. A Bíblia diz que está ordenado aos homens morrer uma única vez e depois vem o juízo. Quem morreu, meu irmão, não volta. Não volta nem para reencarnar. A reencarnação não existe, tá? Se você acredita na reencarnação, eu até respeito você. Mas eu quero te dizer que a sua fé não é a fé da palavra. A Bíblia não ensina reencarnação. Não há como apoiar a reencarnação pela Bíblia. Tem pessoas que pegam alguns textos bíblicos e tentam mudar o sentido deles. Mas não dá para você pregar a doutrina bíblica e pregar a reencarnação. Também não dá para você acreditar que os espíritos voltam como se fossem fantasmas. Da mesma forma, não dá para você acreditar que um espírito incorpora numa pessoa o espírito de alguém que morreu. Isso não existe. Amém? Pastor, mas eu conheço uma pessoa que viu fantasma. A pessoa que viu estava vendo um demônio. Amém? Se você chegar para mim e falar, pastor, o cidadão viu o Saci Pererê, ele viu a mula sem cabeça, a cuca. Aqui em Taubaté tem uns negócios, tem umas histórias assim, né, irmão? A gente mora o povo lá de São Paulo de vez em quando fala para mim, aqui é perigoso. Irmão, perigoso é aqui, irmão. Aqui dessas parentaias do Satanás aí, a cuca andando por aí, o Saci tá amarrado, né? Brinca só para ver vocês sorrindo. Mas voltando aqui que eu estava falando para você, irmão. Se a pessoa falar que viu, eu acredito, sabia? É mesmo, pastor? Acredito. Só que o que ela viu não foi o Saci nem a mula sem cabeça. Ela viu uma manifestação demoníaca. E quando a pessoa fala assim, pastor, mas e o espírito lá que incorpora e fala que é o fulano que morreu? Na verdade, aquilo é um demônio. É um espírito enganador. Já contei para vocês, teve um caso bem próximo a mim, não vou falar quem foi, porque eu vou expor pessoas e não é o propósito aqui, mas uma pessoa bem próxima de mim, ela de vez em quando passava mal, tinha dava um mal-estar na pessoa, a pessoa ficava desacordada, e a família levou no centro espírita. E quando chegou lá disseram, não, é o marido dela. Essa pessoa ficou viúva bem jovem, e falaram que era o marido dela que tinha falecido, e que de vez em quando ficava com saudade dela e vinha visitar ela.
E ela incorporava, daí é o marido dela. A história era essa. Um dia, irmão, me coube por sorte, não foi sorte. Um dia, pela providência de Deus, eu estava na casa dessa pessoa. E ela começou a passar mal. A minha mãe estava lá também, ela foi me chamar: Alex, fulano está passando mal, a fulana está passando mal. Eu fui, ela estava lá sentada na cadeira assim. Eu coloquei a mão e falei: demônio, eu sei que é você, pode manifestar em nome de Jesus. E tinha um monte de gente perto. Na hora o bicho manifestou. Aí eu falei assim: você é o marido dela, que volta para ver ela? Não sou nada. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Isso aqui é um caso que eu estou contando. Eu vi outras coisas parecidas, tá, irmão? Satanás é enganador, ele é mentiroso. E às vezes ele vem lá: pastor, mas ele fala coisas que só eu e ela sabia. Até parece que para o demônio é difícil saber certas coisas da sua intimidade, né, irmão? Não, pastor, mas fala igualzinho o meu marido. Irmão, se tem homem que consegue imitar o outro. Ontem teve um desviado aqui, não vou falar quem é, mas teve um atribulado aqui que ligou para mim. Não, aqui é da sede de São Paulo. Eu sou o pastor fulano de tal. E eu achei que era. Tem uns desviados de vez em quando, não vou contar quem é, mas o desviado está aqui no culto, né, desviado? Né, irmão? Né? Mas olha para o pastor, né? Eu não tô contando quem é, né? Henrique, não tô, mas, né, pessoal? Então, tem gente viva que sabe imitar a voz do outro. Imagina se o demônio não vai saber imitar. E o demônio lá incorporou lá dizendo: eu sou Saul. E aí, meu irmão, as palavras que o espírito enganador falou lá eram palavras de morte. Saul saiu de lá atribulado, foi para a guerra e morreu. E a morte de Saul foi trágica. Porque quando ele viu que ele iria morrer, a Bíblia diz que ele falou para o servo dele, para o pajem dele de armas: me mata. E o rapaz falou: nunca que eu vou fazer isso, rei. Saul, em desespero, se jogou em cima da própria espada. Só que não morreu rápido não, pessoal. Depois um rapaz amalequita passou por lá, viu ele agonizando, e o rei Saul falou: olha, me mata porque eu estou sofrendo muito e a vida está toda em mim ainda. O rapaz foi e matou ele. Irmãos, tudo bem. Essa parte da história eu precisava contar para você entender que essa tragédia do Saul foi necessária acontecer, porque Saul estava fora do plano de Deus. Agora, irmãos, Saul tinha o filho, o Jonatas, que era amigo íntimo de Davi. Se Saul era o rei e ele agora morreria, quem é que iria reinar no lugar dele? Quem é que iria reinar no lugar dele? O Jonatas. É mais ou menos assim. Vem cá, por favor. Amém? Imagina que eu sou pai do Jean. Eu não tenho idade para ser pai do Jean, né? O Jean dá para ser meu irmão caçula. Mas imagina que o Jean é meu filho. E agora eu sou o rei. Se eu sou o rei, ele é meu filho, o que ele é? O que ele é? O príncipe. Se eu vier a falecer, o que vai acontecer com ele? Hein? Há poucos dias atrás faleceu a monarca mais famosa do mundo, a rainha Elizabeth. O príncipe, o filho dela, ele era o quê? Ele era o quê? O príncipe Charles. Agora a gente chama ele de príncipe Charles. Agora ele virou o rei Charles. Não é isso? Obrigado, filho. Deus abençoe. Morre o rei, o príncipe vira rei. Jonatas deveria ser rei. Só que o próprio Jonatas sabia que o plano de Deus não é que ele reinasse. Se você voltar no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 23, tem uma coisa que eu leio aqui, e isso aqui é muito forte, irmão. Primeiro livro de Samuel, capítulo 23. Vamos ler o versículo 16, tá bom? A história aqui é grande, não vai dar tempo da gente ler tudo. 16. 1 Samuel 23, 16. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi ao bosque, e fortaleceu a sua mão em Deus. Davi estava lá, irmão, escondido, atribulado. Jonatas, amigo dele, foi lá no meio do bosque, lá no meio do mato, lá ver ele, para ajudar ele, para não deixar ele desanimar. Agora olha o que Jonatas vai falar para ele. Versículo 17. E disse-lhe: não temas, que não te achará a mão de Saul meu pai. Porém, tu reinarás sobre Israel.
e eu serei contigo o segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. Olha para mim, irmão. Jonatas olha para Davi e diz: Davi, você vai reinar. Eu vou ser o teu segundo. Ou seja, eu vou ser o teu ajudador, o teu auxiliar. Só que, irmão, isso não era possível. Quem está entendendo, diga amém. Morre Saul, quem reinaria era Jonatas. Naquela guerra onde morreu Saul, Saul morreu em pecado, morreu Jonatas, que era inocente. Só que o plano de Deus era que Davi reinasse. Amém, irmão? Precisou morrer o inocente para Davi reinar. A morte de Jonatas representa a morte de Jesus. Jesus é o inocente, é o filho do rei. Só que o rei aqui é um rei pecador, o Saul é pecador. O nosso rei é santo, é o rei dos reis. É o Senhor Deus, diga amém. Mas para que o plano de Deus na minha vida e na sua vida de reinar se cumprisse, o príncipe, o filho do rei, precisou morrer. Você sabe que para que eu e você reinássemos, Jesus precisou morrer. Apocalipse capítulo 5, verso 9. Põe para mim, por favor. Apocalipse 5, 9. Olha o que está escrito. E cantavam um novo cântico. Isso aqui estava acontecendo lá no céu. João viu isso aqui, ó. E cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Agora olha o verso 10. E para o nosso Deus os fizeste o quê? Reis e sacerdotes. Olha para mim, irmão. No versículo 9 está escrito que com o sangue de Jesus foram comprados homens de todas as tribos, línguas e nações. Eu fui comprado pelo sangue de Jesus. Você foi também comprado. Diga amém. Antes nós não éramos povo de Deus. Agora, pelo sangue de Jesus, nós somos povo de Deus. E quando Ele nos comprou, Ele nos fez reis e sacerdotes. Olha o verso 10. E para o nosso Deus os fizeste reis. Diga assim: para que eu pudesse reinar. O Filho do Rei, o Filho de Deus, Jesus Cristo, deu a vida dele. A morte de Jonatas, a morte do inocente Jonatas, representa a morte de Jesus. Para Davi reinar, Jonatas precisou morrer. Para você ocupar o lugar que você tem no plano de Deus, Jesus derramou o sangue dele. A morte, irmão, de Jonatas foi muito dolorosa para Davi, mas era necessário. Davi chorou pela morte de Jonatas e chorou pela morte de Saul também, pessoal. Chorou absurdamente. O rapaz chegou lá no acampamento de Davi. Davi olha para ele e fala: quem é você? Eu sou amalequita. Eu venho lá da guerra do povo de Israel com os filisteus. É mesmo? E essa coroa que você está trazendo na mão, o que é isso? Esse elmo que você está trazendo na mão? Esse elmo aqui era de Saul. Mas como assim? Eu passei pelo acampamento e vi ele agonizando. Ele estava muito ferido e disse: me mata porque eu não aguento mais. Eu fui e matei ele. Quando Davi ouviu que você matou o rei, como é que você não teve coragem? Como é que você não teve temor de tocar no ungido de Deus? Palavra de Deus, irmão. Ainda que o ungido de Deus esteja sangrando, não toque nele. Você vai perder sua vida. Você conhece um homem de Deus que está sangrando? Sangrando significa pecado. Amém? O que você faz? Ora a Deus pela vida dele. Ore pela cura dele. Tente salvar a vida dele. Amém? Aquele rapaz devia ter falado: não, rei, eu vou botar você no cavalo, vou levar você para algum lugar. Não, foi lá e matou. Ah, pastor, já estava morrendo, eu acabei de matar. O sangue vai ficar nas suas mãos. Não faça isso. Não, olha para o pastor, não termine de derrubar alguém que está caindo. Tente levantar essa pessoa. Se você não puder fazer nada, segue o caminho. Rei, você está aí pelo seu pecado, eu vou embora. Mas eu não vou tirar a sua vida. Quem está entendendo, diga a glória a Deus. Infelizmente o rapaz cometeu esse pecado, Davi matou ele. Davi mandou matar ele, pode matar ele. E se ele não estiver mentindo, a culpa é dele, porque ele usou a própria boca para dizer que foi ele que matou Saul. Pois bem, meus irmãos, o que aconteceu? Agora Davi era rei. Diga a glória a Deus. E ele, olha para mim, começa a lutar para estabelecer o reino dele. Porque Davi não assumiu um reino bonitinho de Saul.
Davi assumiu o reino todo bagunçado, dividido. Ele foi, unificou o reino. Daqui a pouco começa a conquistar. Ele bota os filisteus no lugar deles. Porque no tempo de Saul os filisteus se achavam. Mas Davi era um guerreiro vencedor, ele tinha um espírito de Deus. Ele foi vencendo batalhas, até que os filisteus ficaram quietos no canto deles, não entraram mais em Israel. E Davi agora podia reinar com relativa paz. Diga amém. E quando ele estava, olha para mim, irmão. Quando ele estava sentado no trono, ele lembrou de Jonatas. Irmão, Deus está sentado no trono dele. E ele se lembra de Jonatas. O nosso Jonatas representa quem? Representa quem? Jesus. O sacrifício de Jonatas, a morte de Jonatas, representa o sacrifício de quem? De Jesus. O rei que está sentado no trono é Davi, o rei da história. Mas o nosso rei é o rei dos reis. E o rei dos reis lembra da morte do filho. Lembra do sacrifício de Jesus. E por amor de Jesus ele quer nos abençoar. Davi está lá, volta lá para o capítulo 9, lá, 2 Samuel capítulo 9. Davi está sentado no trono, ele lembra de Jonatas, ele diz: eu preciso abençoar alguém da casa de Saul, por amor do meu amigo Jonatas. Irmão, por amor do sacrifício de Jesus, por amor de Jesus, Deus quer abençoar a mim, quer abençoar você. Por causa do sangue que foi derramado, Deus quer fazer com que você seja abençoado. Diga amém. Então Davi pergunta: ainda tem alguém da família de de Saul, que esteja vivo? E os servos de Davi dizem para ele: Davi, nós ficamos sabendo que tem um homem que trabalhava para Saul e que está vivo. O nome dele é Ziba. Ah é? Manda trazer esse homem. E vai Ziba diante do rei. O rei pergunta para ele: você é Ziba? Ele: sim, senhor, sim, meu senhor. Existe alguém ainda da família de Saul que esteja vivo? Para surpresa de Davi, Ziba fala: tem um filho de Jonatas que está vivo. Imagina, irmão, que coisa linda. Jonatas era o grande amigo, o melhor amigo de Davi. Davi não tinha superado a morte de Jonatas. Ele sofria: o meu amigo íntimo, o meu amigo do coração morreu. Agora Davi fica sabendo que Jonatas tinha um filho que estava vivo. Que lindo. Ele tem um filho que está vivo. O nome dele é Mefibosete. E ele está vivendo lá em Lodebar. Olha que coisa, irmão. Ele é coxo dos pés. A gente leu tudo isso lá no capítulo 9. Ele é coxo dos pés e ele está em Lodebar. Irmão, esse rapaz, Mefibosete, ele era da família real. Ele era neto de um rei, filho de um príncipe. Diga: eu faço parte da família real. Tem um hino que o nosso pastor Jaime gosta de cantar e que eu acho muito lindo. O hino diz assim: eu sou membro real da família de Deus. Sou irmão de Jesus e de todos os seus. Irmão, nós somos membros da família real. Mefibosete era membro da família real. Só que ele estava vivendo como um mendigo. Ele era coxo. E a Bíblia diz que ele morava num lugar chamado Lodebar. A palavra Lodebar significa terra sem pasto. Então ele estava vivendo numa terra de aflição, sem poder andar, como um mendigo. Quando Davi ficou sabendo disso, Davi ficou assustado. O quê? O filho do meu amigo, o filho do homem que eu tanto amei, que me ajudou, que esteve do meu lado, que morreu para que eu pudesse estar no trono. O filho dele está vivendo igual um mendigo, vivendo numa terra de aflição. Não, traz ele agora. Irmão, Deus não está feliz com você, que é da família real, e está vivendo como se fosse qualquer coisa. Vivendo como se fosse qualquer um. Você é da família real. No nosso caso, irmão, a gente é muito melhor do que Mefibosete. Mefibosete era neto de um rei pecador. Nós somos filhos do Rei dos Reis. Mas o que tem de filho de Deus vivendo como mendigo em Lodebar, na terra de aflição, e coxo? Por que o Mefibosete ficou coxo, igreja? Vamos ler 2 Samuel capítulo 4. Isso aqui que eu vou falar agora é a história de muita gente que está me ouvindo pregar. 2 Samuel capítulo 4.
Versículo 4 também. 2 Samuel 4:4. Quem achou, diga glória a Deus. E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos, quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Jezreel. E sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo, e era o seu nome Mefibosete. Como que esse rapaz ficou coxo? Saul e Jonatas estavam na guerra e morreram. Amém? Quem conseguiu escapar do campo de batalha, correu para a casa de Saul. Imagina, a família está lá, esperando ouvir notícias da guerra. Amém? De repente alguém chega gritando: gente, perdemos a guerra. Mataram Saul e mataram Jonatas. Em outras palavras, daqui a pouco vão chegar aqui e vão matar todo mundo. O que fizeram, irmão? Cada um correu para salvar a sua. E o Mefibosete, ele era uma criança de 5 anos. Imagina a cena, irmão, um menino de 5 anos, imagina o desespero. Alguém chega para ele e fala: teu avô e teu pai morreram. Imagina o menino, que desespero. E todo mundo correndo, gritando. Eu imagino esse menino chorando, desesperado. Aí, irmão, a ama, a serva que cuidava dele, fez o quê? Pegou ele no colo e correu com ele. Catou: vambora, Mefibosete, e correu. Só que a coitada, em algum momento, não aguentou segurar o menino. Eu não sei aonde ele estava, em que lugar ele estava, mas em algum momento, irmão, ela tropeçou e caiu. E o menino se feriu de tal maneira que nunca mais andou. Irmão, você talvez está aqui na igreja, e talvez isso está acontecendo com você, ou você que está em casa. Um dia a pessoa que devia cuidar de você, deixou você cair. E nunca mais você se recuperou. Até hoje você está andando. Você sabe que o que eu estou falando é espiritual, amém? Andar, talvez você anda muito bem, as suas pernas são até fortes, mas espiritualmente você está coxo, você não sai do lugar. Tem gente, irmão, que era para estar no altar pregando a palavra, que era para estar sendo usado por Deus para ganhar multidões para Jesus, mas está coxo, parado. Essa hora está em casa assistindo televisão, criando barriga lá sentado no sofá. Era para estar ganhando um mundo para Jesus, irmão. Mas parou. Por quê? Porque um dia alguém deixou ele cair. Você estava na igreja e olha para mim. Alguém fez uma coisa e você viu e você não se recuperou daquilo. Foi um pastor que você viu fazer coisa errada. Irmão, acontece. Acontece. Infelizmente, nem todo mundo, olha para mim, nem todo mundo tem estrutura para suportar certas coisas. Eu falei para a igreja, no dia que eu dei essa mensagem aqui pela primeira vez, nesses dias agora, eu falei uma coisa, irmão, não é, olha para mim, não é arrogância que eu estou falando. Não é arrogância. Irmão, eu não caio por causa de ninguém. Eu tenho estrutura espiritual e eu aprendi a olhar só para Jesus. Eu amo vocês em Cristo, irmão, mas eu não largo Jesus por causa de ninguém aqui. Se um dia você cair, sabe o que eu vou fazer? Eu vou tentar ajudar você a se levantar. Se você não quiser, eu vou continuar olhando para Jesus e vou seguir minha vida. Mas eu estou falando de vocês que são membros. Mas e se um dos meus pastores cair? Está amarrado em nome de Jesus, irmão. O missionário R.R. Soares é o maior homem de Deus desse país. O pastor Jaime é o maior exemplo de servo de Deus que eu conheço. Eu nunca vi uma pessoa tão dedicada a servir a Jesus como o meu pastor, pastor Jaime. Mas se um dia eu visse o missionário pecar, se um dia eu visse o pastor Jaime pecar, tá, eu sei que não vai acontecer, que a vida deles é totalmente de Deus, glória a Deus por isso. Mas se um dia eu visse, sabe o que eu ia fazer? Ah, pastor, o senhor ia sair da igreja. Eu não. Eu ia continuar servindo a Jesus. Eu não ia sair nem da igreja da graça. Pastor, o missionário pecou, o senhor fica na igreja da graça? Quem pecou, se pecar, foi ele, não foi a igreja. Quem está entendendo, diga amém. A mesma coisa você, irmão. Se um dia eu pecar, está amarrado em nome de Jesus. Se um dia você ficar sabendo de alguma coisa, irmão, sai da igreja não, me denuncia. Se um dia você descobrir que eu tenho outra mulher, está repreendido, queimado, tudo que você puder pensar. Mas se um dia você ficar sabendo que eu tenho outra mulher além da minha esposa, irmão, mas na mesma hora vai lá em São Paulo e me denuncia, me entrega.
chega para o pastor Jaime e fala: pastor Jaime, o pastor Alex não pode ser pastor da igreja de Taubaté. A gente descobriu que ele tem uma namorada, que ele tem uma amante. Aí o que vai acontecer comigo já não é mais da sua conta. Amém? Eu vou ser repreendido, vou ser castigado do jeito que eu tiver que ser. Se eu tiver que ser excluído, eu vou ser excluído. Se eu tiver que ser curado, eu vou ser curado. E deixa Deus cuidar de mim. Diga amém. E aí sabe o que você faz? No outro dia esteja aqui na igreja. Vai ter outro pastor aqui. Diga glória a Deus. Agora olha para mim, irmão. Isso eu estou pregando para pessoas adultas. Criança não entende isso. A criança vai falar: não, eu não aceito. Como é que pode? O pastor tinha uma amante. O pastor roubou dinheiro da igreja. Não, eu vou sair da igreja. Olha para mim. Está cheio de Mefibosete aí pelo mundo. Você encontra essas pessoas aí, meu irmão, e você fala para ela: você tem que ir para Jesus. A pessoa: já estive na igreja. Rapaz, já preguei, já cantei, já fui obreiro, já fui não sei o quê. Vamos para a igreja então? Eu não. Um dia eu estive na igreja, eu vi o fulano fazer isso. Eu vi o fulano fazer aquilo. A pessoa está escandalizada, coxa, não consegue andar mais. Quem está entendendo, diga amém. Alguns foram feridos. Em João capítulo 18, verso 10, a Bíblia fala que o nosso irmão Pedro, ele pegou a espada, irmão, e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote que se chamava Malco. Pedro estava querendo fazer maldade? Não, Pedro estava querendo o quê? Ajudar. Ele viu o rapaz agarrando Jesus, ele disse: não, ele não pode fazer isso. Ele catou a espada e decepou a orelha do Malco. Ele não estava querendo fazer maldade, ele estava querendo ajudar Jesus. Irmão, tem gente que querendo ajudar machuca os outros. Às vezes o pastor ele sobe aqui no altar e ele quer, olha para mim, irmão, ele quer ajudar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E ele usa a espada é a palavra de Deus, diga amém. Mas ao invés dele usar a palavra para o propósito dela, que é defender, que é salvar, porque uma espada pode salvar a sua casa. Amém? O ladrão vem, você mostra a espada, ele vai embora. A espada é para atacar o diabo. A espada é para atacar Satanás. Diga glória a Deus. Só que tem gente usando a espada para ferir crente na igreja. Usa a espada para ferir as pessoas. Eu estou aqui, por exemplo, eu estou aqui sabendo que o meu irmão Felipe, o Felipe é um rapaz de Deus, mas imagina que eu sei que o Felipe fez uma coisa errada. Aí eu subo aqui no altar: então, né, irmãos, paz do Senhor, bom dia. Hoje eu quero pregar uma mensagem séria aqui, irmão, porque tem pessoas que estão precisando ouvir umas verdades. Né, irmãos? Olha aqui, ó. E eu não estou pregando a palavra, eu estou fazendo o quê? Eu estou usando a espada para ferir ele. E ele sai daqui todo machucado, todo ferido. A Bíblia diz que o servo, ele quer ser como o seu senhor. Esse rapaz não era soldado, ele era servo do sumo sacerdote. Se ele era servo do sumo sacerdote, o sonho dele um dia era ser sacerdote. Só que quando Pedro cortou a orelha dele, Pedro destruiu o sonho dele. Vocês lembram que eu preguei há um tempo atrás que para ser sacerdote não pode ter ferida no rosto? Quem lembra? O Pedro cortou justo a orelha que era ungida com azeite. Na hora que aquele rapaz viu a orelha dele no chão, ele deve ter pensado: acabou minha vida. Como é que eu vou ser sacerdote agora sem orelha? Só que Jesus está lá para colocar tudo no lugar. Essa é a palavra, irmão. O Mefibosete, coitado, está lá caído, arrebentado, lá em Lodebar. Não é possível. Eu sou filho de um príncipe, neto de um rei, olha o jeito que eu estou vivendo. Vou morrer como um pobre miserável. Quem está entendendo, diga amém. Era assim que ele estava. Achando que ele estava esquecido. Irmão, você não está esquecido. Você que um dia caiu, você que um dia foi ferido, foi machucado, Jesus está aqui para curar você. O rei da nossa história aqui é um rei pequeno, irmão. Davi não tinha poder de levantar Mefibosete, mas o rei Jesus tem poder de fazer você se levantar e andar. Mas uma coisa Davi fez. O que foi que Davi fez? Davi mandou trazer Mefibosete, capítulo 9, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 9, versículo 6. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul e Davi, se prostrou com o rosto por terra, se inclinou e disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. Irmão, deve ter sido muito emocionante.
Tem filho que é a cara do pai, tem ou não tem? A Bíblia não fala isso, irmão, pelo amor de Deus. Só que a Bíblia diz que Davi olhou para ele e falou, Mefibosete, ele deve ter reconhecido. É a cara do meu amigo Jonatas. Quem está entendendo, diga amém. Irmão, Deus olha para você e Ele vê o sangue de Jesus em você. Ele vê que você é imagem e semelhança dele. Diga glória a Deus. Davi olha e fala, Mefibosete, e ele, eu sou teu servo, meu Senhor. Versículo 7. E disse Davi, não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai. Não é porque você merece, mas é por causa daquilo que o teu pai fez por mim. Nós nos tornamos agradáveis a Deus por causa de Jesus. Efésios 1,6 diz que nós fomos feitos agradáveis a Deus no amado. O amado é Jesus. Por causa do amor que o Pai tem para com Jesus, Ele ama você. Você se tornou agradável. Davi nem conhecia Mefibosete. Davi nem sabia quem ele era, o que ele fazia. Mas Davi olhou para ele com amor por causa de Jonatas. Mesmo você tendo um passado cheio de falhas, de defeitos, de erros, por amor de Jesus, Deus ama você. Você é agradável a Ele. Aí a Bíblia diz no versículo de número 7, não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai. Restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou ele e disse, quem é teu servo, para tu teres olhado para um cão morto tal como eu? Que lindo, meus irmãos. Mefibosete, ele olha assustado, ele fala, mas quem sou eu? Eu sou um cão morto, eu sou um cachorro que não vale nada. Ele tinha esquecido que ele não era cachorro, que ele era filho. Eu acho linda a história de Mateus capítulo 15. Lá no versículo de número 26. Jesus olha para a mulher cirofenícia e diz, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela diz, sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus. Irmão, Jesus ficou assustado com a fé dessa mulher. Ele olhou para ela e disse, mulher, grande é a tua fé. Sabe por quê? Porque essa mulher estava pedindo um milagre para Jesus. E quando Jesus disse, eu não posso te dar o pão, ela falou, se o Senhor me der uma migalha, resolve o meu problema. Essa mulher acreditava que Jesus era tão poderoso que ela falou, Senhor, se o Senhor não pode me dar o pão, tudo bem. Mas uma migalha do teu poder já arranca o demônio que está na minha filha. Jesus olhou e falou, mulher, que fé é essa que você tem? Agora olha para mim, irmão. Se uma migalha já resolve o problema, imagina o pão. Olha para o irmão e fala, imagina o pão. Olha para o irmão e faz assim, Se você não fizer, você está em pecado. Vai. Olha. A gente tem que ameaçar para vocês obedecer, meu Deus do céu, irmão. Olha para o irmão e fala assim, o pão é nosso. Aqui nesse culto não tem nenhum cachorrinho, nenhuma cachorrinha. Aqui só tem filho de Deus, irmão. Você é filho do rei. O seu lugar é na mesa. E tem um lugar na mesa para você, irmão. Davi olhou para Mefibosete e disse, tudo que era do teu pai, todas as terras que eram de Saul, vão voltar para você, para sua mão. Tudo que o inimigo, que o devorador roubou de você, Deus está restituindo. Pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício de Jesus, tudo voltou para nossa mão, irmão. A terra era nossa. Adão foi lá e pecou, o diabo pegou para ele. Mas quando Jesus morreu na cruz, ele devolveu para nós. O sangue de Jesus devolve para nós aquilo que o inimigo roubou. Diga glória a Deus. Davi olhou para Mefibosete e disse, é tudo teu. Mas você não vai trabalhar no pesado, você não vai ter que suar lá na terra não. Deixa os seus empregados fazerem isso. Agora até empregado o rapaz tinha. Porque você vai sentar na mesa e você vai comer pão comigo. Você vai comer na mesa do rei. Você vai comer na mesa do rei, irmão. Do rei Jesus. Pastor, eu me sinto um lixo. Eu estou em Lodebar, eu estou aleijado. O rei dos reis está chamando você para sentar na mesa. Davi não tinha poder de fazer Mefibosete andar. Jesus tem poder de fazer você andar. E você vai andar de novo. Diga para o teu irmão, você vai andar de novo. E você vai correr. Quem crê, diga glória a Deus. Em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga aleluia. Você vai correr e vai chegar longe, irmão. Isaías capítulo 40 diz que aqueles que esperam no Senhor subirão com asas como a águia.
correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Se levanta, irmão, se levanta, irmão. Aleluia. Quem não levantar em 3 segundos vai morrer. 1, 2. Eu estou falando aqui, tem uns irmãos que ainda estão sentados na cadeira, mas será? Levanta, irmão. Deus vai te abençoar. Levanta as mãos e diga obrigado, Jesus. Diga, eu vou comer da mesa do rei. Feche os seus olhos. Alabacito, lome clama, nalabalaba. Debalaba shuribicama, nalabalaba siribiando, lome clama, nalabalaba. Você pode começar a dar glória a Deus, irmão. O poder de Deus está aqui para te levantar nessa manhã. O poder de Deus está aqui para te colocar de pé. Cadê aquele glória a Deus? Cadê a voz daquele povo vencedor, abençoado? Oh, de balaba shuribi cantolo balaba balaba. Xerabadalaba siribi andalaba can. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Isso, começa a dar glória a Deus. Começa a dar glória. Começa a dar glória a Deus. Tem bênção chegando para a sua vida. Tem milagre chegando para você em nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Leva-me além todas as Onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça. Fala de tua justiça. Pela minha vida. Pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Oh, aleluia, tua cruz mostra a tua graça. Aleluia. Fala do amor. Fala do amor do Pai. Prepara para nós o caminho para Ele. Onde posso me achegar? Somente pelo sangue. Levanta as suas mãos, levanta a tua voz e nos lava do pecado. E nos lava dos pecados. E nos faz amigos de Deus. Nada além do sangue. Nada além do sangue. Aleluia. Nos faz brancos como a neve. E nos faz brancos como a neve. Aceitos como amigos de Deus. Como amigos de Deus. Nada além do sangue. Nada além do sangue. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Declare com toda a fé. Sou livre. Levanta a voz, eu sou livre. Sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue. Nada. Nada além do sangue de Jesus. Eu quero ouvir você declarando: eu sou livre. Diga, diga. Eu sou livre. Eu sou. Sou livre. Nada além. Nada além do sangue. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Oh, alabaciri me canta, alabalaba. E nos lava. Que nos lava do pecado. dos pecados. E nos traz restauração. Que nos traz restauração. Nada além do sangue. Nada além do sangue. Nada além. Nada além do sangue de Jesus. De Jesus. E nos faz brancos como a neve. Que nos
aceitos como amigos de Deus. Como amigos de Deus. Nada além do sangue. Nada além do sangue. Nada além. Nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Pelo sangue de Jesus você pode reinar. Pelo sangue de Jesus você pode se assentar na mesa e comer o pão dos filhos. Aleluia, 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 aleluia. Aquela mulher pediu o pão. O pão era cura. Você pode receber a cura hoje, em nome de Jesus. Do alto da cabeça à planta dos pés, eu repreendo toda enfermidade, repreendo toda doença, repreendo toda dor, e eu digo: sai dessa pessoa. Alguém que está caído, alguém que não consegue se levantar, se levante agora em nome de Jesus. Se levante no corpo e se levante no espírito, e aonde Satanás feriu você, receba cura. No corpo, na alma, no coração, receba a cura em nome de Jesus. Eu levanto a voz e digo: todo mal vai embora. Todo mal vai embora, toda obra maligna, todo espírito maligno, toda obra do diabo, agora saia, 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 em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. E agora você vai voltar para o lugar que é seu, meu irmão. Você vai se sentar na mesa com o rei. Você vai viver como filho de Deus. Sai de Lodebar. Sai da terra de aflição. Sai da depressão. Sai da tristeza. Você que está caído, volta a correr. Você que dizia no seu coração: eu vou parar com tudo, eu não vou fazer mais nada, chega, cansei, desisti. Você não vai parar, meu irmão. Você não vai parar, minha irmã. Não foi o homem que chamou você, não foi o pastor que te escolheu, não fui eu que derramei o sangue por você, foi Jesus. Os homens podem ter esquecido de você, mas Deus não te esqueceu. Deus não te esqueceu. Ele tem uma obra em você, na sua vida, e você vai se levantar, meu irmão. Vai se levantar para vencer. Você vai se levantar para ser uma bênção. Quem crê nisso, levanta as mãos. Fala para Ele: eis-me aqui, Senhor. Diga para Ele: usa a minha vida. Aleluia. Aleluia, aleluia. E agora receba poder, receba a força do Espírito Santo. Seja curado, seja liberto, seja abençoado em nome de Jesus. Oh, aleluia, 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 aleluia. Você é livre. Você é livre para vencer. Você é livre para prosperar. Você é livre para ser abençoado em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Eu sou livre, aleluia. Sou livre. Eu sou livre. Sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue. Nada. Nada além do sangue de Jesus. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Eu sou livre.
além. Nada além do sangue de Jesus. Vamos aplaudir o nosso Senhor. Diga glória a Deus.